Shalom a todos, estamos em Parashat Shemot. Nossa Parashá, nosso Chumash, está falando sobre uma nova etapa do Am Israel, quando eles estão lá no Egito, a escravidão, depois a saída do Egito, receber a Torá. Então, tem uma coisa nas primeiras frases, nos primeiros psukim, nos primeiros versículos da Parashá, uma coisa interessante que pode muito ajudar a gente, como, já que está falando sobre como agir dentro do Egito, é como se fosse agir dentro de um mundo com tantas influências, muitas vezes negativas, influências materiais, que são muito chamativas. Quais são as dicas que uma pessoa pode ter para poder superar esses desafios, para poder manter ele e a família dele firme, para não ter essas influências negativas sobre ele e a família? Então vão ser baseados sobre a explicação do Ben Ish Chai. E o Ben Ish Chai está falando sobre o quinto versículo da Parashá. Está escrito assim: Vayhi kol nefesh yotzei yerech Yaakov shiveim nafesh veYosef haya b'Mitzrayim. Está escrito que todos descendentes de Yaakov eram 70 pessoas e Yosef estava lá no Egito. E a pergunta é, por que precisa falar de novo que Yosef estava lá no Egito? Já a gente está sabendo dos últimos parashiot de Chumash Bereshit que Yosef estava lá no Egito. Isso é uma coisa óbvia. O Ben Ish Chai, ele fala que o destaque desse pasuk quer falar sobre a grandeza de Yosef. A diferença entre Yosef, como ele chegou no Egito como um rapaz jovem, sem família, sem nada, e mesmo assim conseguiu manter a fé, conseguiu manter a religião dele, conseguiu manter ser uma pessoa de Torá e Mitzvot, como uma pessoa que chegou assim no Egito, mas o resto dos irmãos e toda a família de Yaakov chegaram totalmente diferentes. Eles tinham algumas coisas, algumas características que ajudavam, essas características ajudam a pessoa para poder se manter dentro de um lugar como o Egito. Então, a primeira coisa a falar, o Ben Ish Chai, está escrito: Ve'ele shemot bnei Israel abaim Mitzrayma. São os nomes do povo de Israel que estão chegando a Mitzrayma. Mitzrayma, quer dizer Mitzrayma, é para o Egito. Mas aqui o Ben Ish Chai fala, por que não está escrito Abaim le Mitzrayim, que chegaram para o Egito? Mitzrayma, fala o Ben Ish Chai, que fala aqui da parte mais elevada do Egito, que isso a cidade de Goshen. Que o povo de Israel ficou na cidade de Goshen e não ficaram mesmo dentro do Egito. Isso mostra ao Ben Ish Chai a importância que a família de Yaakov não chegou de propósito para se misturar dentro do Egito. Chegaram para um lugar totalmente separado, que isso ajudou eles para não se assimilar dentro do Egito, dentro do povo, dentro da cultura do Egito. E eles chegaram lá, mas Yosef não tinha jeito. Quando chegou para o Egito, ele foi vendido lá, ele não tinha o que fazer. Então ele chegou totalmente sozinho. E chegou totalmente dentro da parte mais impura do Egito, e mesmo assim ele conseguiu manter a religião dele, conseguiu manter. Isso é a diferença entre toda a família e entre Yosef. Toda a família foi para um lugar separado, Goshen. Yosef estava lá dentro do lugar mais impuro do Egito. A segunda coisa que a família do Yaakov tinha, que Yosef não tinha quando ele chegou lá no Egito, as palavras Et Yaakov quer dizer com Yaakov. A família chegou junto com Yaakov, junto com um líder, não chegaram sozinhos. Quando uma pessoa chega com um líder
Então é totalmente diferente de alguém que chega sozinho. Então, isso a diferença, que mesmo que Yosef não tinha ninguém, conseguiu manter a pureza dele. A terceira coisa está escrito, Ishuveto. Cada um chegou com a esposa, com a família. Quando uma pessoa não chega sozinho, chega com a esposa, então tem muito mais chance de manter a pureza dele. Yosef chegou sozinho. E mesmo assim, Yosef ficou firme. A quarta coisa que fala o Ben Ish Chai, Shivim Nafesh. A família chegaram todos juntos. Tinha como se fosse uma família grande, uma comunidade. Isso é muito importante. Ajudou eles de estar dentro de uma comunidade e não estar totalmente perdido, como que Yosef estava totalmente perdido lá no Egito, e mesmo assim Yosef, mesmo que estava perdido, conseguiu manter a pureza dele dentro do Egito. Então, isso são 4 coisas que fala o Ben Ish Chai. A quinta coisa que eu quero acrescentar, que a quinta coisa que a família de Yaakov tinha e Yosef não tinha, as próprias palavras de Yosef היה במצרים. O que quer dizer? A família de Yaakov tinha um exemplo de alguém que estava no Egito e conseguiu manter a pureza dele. Quando chegaram lá, já Yosef estava lá no Egito. Já Yosef deu para eles o exemplo como manter a pureza dentro do Egito. Mas Yosef, quando ele chegou lá no Egito, não tinha um exemplo de alguém que estava lá antes. Então, mais uma coisa que a família de Yaakov tinha, e Yosef não tinha, e conseguiu estar firme lá no Egito. Mas o que a gente pode aprender daqui? Yosef ele é tzadik, conseguiu dentro do Egito manter, mas não somos Yosef. A gente precisa aprender do comportamento da família de Yaakov. Como uma pessoa pode manter a pureza dele dentro de um lugar, dentro de influências negativas que existem no mundo? A gente pode aprender daqui. Primeira coisa, vai num lugar, tenta achar um lugar que nesse lugar existe Torá, existe escolas para os filhos, existe toda a estrutura para você poder manter sua pureza. Você não acha que você é Yosef. Você precisa escolher um lugar que você tem as ferramentas, a estrutura para poder criar uma família, para poder manter a pureza de sua família. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Yaakov. Sempre tenta achar um rabino, alguém, um líder que pode te acompanhar. Não fica sozinho. Não acha que você consegue tomar decisões sozinho. Fica Yaakov, fica com alguém que vai poder te ajudar. Terceira coisa, Ishuveto. Você precisa ficar com uma esposa. Quer dizer, não somente com uma pessoa, claro que precisa, é uma coisa tão importante para casar, mas importante Ishuveto, a gente pode aprender aqui, é o Shalom Bait. O Shalom Bait, isso é a base. É a base de tudo. Se uma pessoa quer manter uma família bem firme, ainda mais quando tem tantas influências negativas, Ishuveto vai investir sobre seu Shalom Bait. Se vai ter uma paz, vai ter um Shalom Bait dentro da casa, e isso é a força da família para poder manter a pureza. A quarta coisa que a gente tem aqui, Shivim Nafesh. O que quer dizer? É a comunidade. Tanto importante se ligar com uma comunidade. Uma comunidade positiva, uma comunidade que você se sente bem de fazer Torá e Mitzvot. Vai se ligar com a comunidade. Não fica sozinho. E a quinta coisa que falamos, Yosef היה במצרים, o exemplo. Olha um exemplo de alguém. Você quer começar
seu caminho dentro da Torá. Você acabou de casar, você quer agora ter um caminho certo, fazer um caminho certo. Você acabou de se aproximar para o judaísmo. E você precisa de um exemplo. Você não é o primeiro que faz esse caminho. Olha as pessoas que já fizeram esse caminho, que teve sucesso. Vai perguntar, vai pegar o exemplo deles. Não tenta fazer você pegar essas decisões. Já tem exemplo. E essas 5 coisas são muito importantes para a pessoa se manter, continuando firme e não cair com todas as influências negativas que existem. Se a gente vai aprender daqui, podemos cada um manter firme com pureza, mesmo que existem todas essas influências negativas. Shabbat Shalom.